Será que os hobbits comemoravam o Natal ou o Ano Novo? Existia Natal no mundo de O Senhor dos Anéis? Este vídeo é sobre as festas de fim de ano na Terra-média, começando pelo Natal, que vem primeiro no calendário. Tinha Natal na Terra-média? A Terra-média é onde se passam os eventos de Senhor dos Anéis. Primeiro, a gente precisa se situar no tempo. Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, adotou uma linha do tempo para o mundo dele que é dividida em eras. Na criação dele, ao que tudo indica, a Terra-média que a gente vê nos filmes e nos livros faz parte do nosso passado, um passado mitológico, um passado alternativo. Nesse mundo, como eu falei, o tempo é dividido em eras. Na linha do tempo desse mundo, o Senhor dos Anéis se passa na terceira era. Nós, aqui agora, no século XXI, nós estaríamos na sétima era dessa linha do tempo. É possível que a sétima era tenha começado com o nascimento de Jesus Cristo. Isso porque muitas vezes o que determinava o começo de uma era um acontecimento muito importante, muito marcante. Mas por que eu tô falando disso? No nosso calendário, o dia 25 de dezembro, o Natal, é a celebração do nascimento de Jesus ou da vinda de Jesus ao mundo terreno. Supondo que a Terra-média é o nosso passado, ela existiu muitos milhares de anos antes da vinda de Jesus à Terra. Então não faz sentido falar em comemorar o Natal na Terra-média. Então não tinha Natal na Terra-média, mas isso não quer dizer que não tenha referências ao Natal ou ao Ano Novo nesse mundo. Tolkien era católico e tem algumas coisas nesse universo que ele criou que tem a ver sim com o Natal ou com o Ano Novo. Começando com O Senhor dos Anéis, a primeira referência ao Natal é que a comitiva, a Sociedade do Anel, parte de Valfenda na noite do dia 25 de dezembro. É um evento que tem um significado muito especial na história porque ajudou a definir o destino da Terra-média, por assim dizer. Foi a união dessa comitiva que futuramente conseguiria destruir o Um Anel, derrotar o Sauron e assim livrar a Terra-média do domínio do mal. E isso é muito especial. Mas aqui eu preciso abrir um parênteses porque as datas que as coisas acontecem em O Senhor dos Anéis seguem o calendário do condado e não o nosso, o gregoriano. E o calendário do condado é diferente do nosso. O ano tinha a mesma duração e os meses eram iguais, tecnicamente, tinham 30 dias na folhinha. Na verdade eram mais dias, mas de um modo geral. Só que existe uma diferença de sincronia entre esses dois calendários. Já eu explico melhor. E aqui entra a segunda referência ao Natal ou ao Ano Novo, que é o Festival de Yule. Os hobbits tinham uma festividade no fim do ano que tem algumas semelhanças com as nossas comemorações de fim de ano, mais especificamente o Ano Novo. Eles tinham o Yule, que acontecia no finalzinho do ano e se estendia até o começo do ano seguinte, até janeiro. Era um dos principais feriados e era uma época muito especial que eles festejavam e aproveitavam para se reunir, trocar presentes e comer bastante. O Yule era um festival de inverno e o Natal no hemisfério norte também está muito associado ao inverno e à neve. E agora por que eu falei do calendário? Os dias de Yule apareciam no calendário do condado, no calendário dos hobbits, mas os dias de Yule, os dias de festa, eles eram contados a parte dos meses. Por exemplo, tinha o dia 30 de dezembro e depois tinha um dia de Yule, um dia de festa. Depois virava o ano e tinha mais um dia de Yule. E depois desse dia, aí sim começava a contagem do ano seguinte com 1º de janeiro. Então 1º de janeiro não era o primeiro dia do ano e sim o segundo, porque o primeiro mesmo era o dia de Yule, mas ele era contado à parte por ser um dia de festa, ou seja, eles reservavam dias só para comemorar. No total, o Yule durava 6 dias, 3 dias no finalzinho do ano, em dezembro, dia 29, dia 30 e um dia de Yule, e mais 3 dias em janeiro. O primeiro dia de Yule, o dia 1 de janeiro e o dia 2 de janeiro. Mas lembra que tem uma diferença de sincronia entre o nosso calendário e o calendário do condado? É que as datas no calendário do condado, elas estavam adiantadas em relação às nossas em mais ou menos uns 10 dias. Por conta dessa diferença de sincronia, o começo do festival de Yule aconteceria no nosso calendário no dia 21 de dezembro aproximadamente. Ou seja, nessa conversão, o dia de Yule fica próximo do nosso Natal. Ainda sobre o festival de Yule nos livros, tem uma passagem lá em O Hobbit que menciona o festival. Depois de toda aquela aventura que o Bilbo viveu em O Hobbit, no caminho de volta para casa, para o condado, quando chegou o solstício de inverno, o Gandalf e o Bilbo passaram pelas portas da casa do Beorn e os dois ficaram ali por um tempo. O livro conta que era a época de Yule naquela região e homens
vieram de lugares distantes para banquetearem a pedido do Beorn. No livro As Aventuras do Tom Bombadil, que é um livro de poemas, um desses poemas fala do festival de Yule, e nas traduções para o português aqui do Brasil, os tradutores escolheram traduzir Yule para Natal e para Ano Novo, como se o Yule fosse o equivalente deles para o nosso Natal ou para o nosso Ano Novo. Será que os hobbits tinham o terceiro café da manhã nos dias de Yule? O Yule existe aqui no mundo real, por assim dizer, e é uma festividade muito antiga celebrada por alguns europeus na época do solstício de inverno e ainda é celebrado hoje por algumas culturas. A terceira referência ao Natal que eu quis trazer no vídeo hoje não é em Senhor dos Anéis nem em O Hobbit, mas faz parte do mundo que o Tolkien criou, porque os filhos do Tolkien, eles tinham um privilégio, porque todo ano eles recebiam na casa deles cartas do próprio Papai Noel. As cartas vinham com selo do Polo Norte e tudo. Papai Noel nessas cartas contava para eles, para os filhos do Tolkien, como era a vida dele lá no Polo Norte e todo o trabalho que ele tinha para administrar e entregar os presentes. Ele também contava das aventuras que ele vivia e dos assistentes que viviam com ele. As cartas vinham com desenhos muito lindos, que era para as crianças terem uma ideia melhor de como eram as coisas lá no Polo Norte. As cartas, elas surgiam misteriosamente na casa do Tolkien na manhã de Natal, perto da lareira, ainda com restos de neve, mas tinha anos que o próprio carteiro trazia. E as cartas que as crianças escreviam de volta para o Papai Noel também desapareciam misteriosamente. Papai Noel ia descrevendo cada vez mais a vida dele lá no Polo Norte. No começo, ele tinha o urso polar como assistente, que era o principal assistente dele, mas depois aparecem elfos, gnomos e ursos das cavernas. Outro detalhe interessante é que nas cartas a letra do Papai Noel ela era tremida, porque fazia frio demais no Polo Norte e às vezes também tinha erros de escrita, porque quem escrevia alguns trechos era o urso polar e ele tinha patas muito grandes. É claro que quem escrevia essas cartas era o próprio Tolkien. A primeira chegou em 1920 para o filho mais velho dele, o John, e ele continuou escrevendo pelos próximos 20 anos até 1943. Essas cartas foram reunidas e viraram um livro que chama As Cartas do Papai Noel. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem algumas coisas nas cartas que tem a ver com coisas dos outros livros do Tolkien. Afinal, foi ele que criou tudo. Por exemplo, a língua falada pelo urso polar e pelos elfos tem muito em comum com o Quenya, que é uma das línguas faladas pelos elfos do universo de Senhor dos Anéis. Tem também o assistente do Papai Noel, o nome dele é Ilbereth, que é um nome muito parecido com Elbereth. Elbereth é uma referência a Varda, que é a Senhora das Estrelas, uma figura muito importante no universo de Senhor dos Anéis, apesar dela aparecer no Silmarillion. Também há quem veja um pouco do Gandalf na figura do Papai Noel. Depois do lançamento do livro, algumas famílias se inspiraram e passaram a ler as cartas para suas crianças. Comenta aqui embaixo se você tem alguma tradição de Natal na sua casa ou se tem alguma coisa que você gostaria de começar a fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativa as notificações, curte esse vídeo e comenta. Se você não sabe o que comentar, comenta assim #Filhos de Arda, porque quando você comenta o YouTube entende que esse vídeo é relevante e isso aumenta a chance dele distribuir esse conteúdo para mais fãs de Tolkien. E é isso, essa foi a história de Arda de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.